Olá, eu sou a Rose Ramos, da Match IT, e hoje tem uma conversa com um especialista sobre governança de projetos de TI. E para trazer esse tema para a gente, eu tenho aqui o Marco Valentini, ele é mestre na área de gestão de projetos, super especialista, com uma longa carreira aí na área, e também professor. Bem-vindo, Marco. Olá, Rose, obrigado, bom dia. Muito obrigado. Eu tenho uma carreira profissional de mais de 30 anos, construída em multinacionais renomadas, mundialmente, como a SAP Brasil, Robert Bosch, BASF, General Motors Corporation e algumas consultorias. Eu sou, sim, professor especializado também em cursos preparatórios do exame PMP, do PMI. Isso eu já faço há 17 anos e tenho essas certificações reconhecidas internacionalmente, o Project Management Professional para gerentes de projeto profissionais e também o Risk Management Professional, mais disputada, uma certificação bem interessante já há 11 anos. Atuo também com controles para objetivos e informações relacionadas à tecnologia, o COBIT, com toda a vinculação da estratégia de negócio que deve ser aplicada nos projetos e a priorização dos projetos. Vários conceitos utilizados de ITIL, tanto V3 quanto V4, e também sou instrutor de SAP. Consolidei uma carreira muito forte em projetos de SAP, seja para você implementar, fazer rollouts e etc. Tenho esse mestrado em Administração e Gestão de Projetos, gosto muito de lecionar, e também sou um dos docentes hoje da PUC Minas em alguns cursos de MBA. Tenho uma pós-graduação também em sistemas integrados, e gosto muito de estudar e me manter ativo no mercado, tanto com a parte acadêmica quanto com a parte prática. Eu hoje sou gerente sênior, atuando como PMO, responsável pela metodologia, boas práticas de gestão de projetos, atuando sempre com ética e agregando valor às necessidades dos clientes, mantendo essa recursividade, o círculo virtuoso, como costumo dizer. Excelente, uma baita experiência, tanto prática quanto de certificações. Eu acho que você não dorme, cara, não é possível. Sim, dá bastante trabalho, mas quando a gente trabalha fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente ama, tá tudo certo. Muito bom, muito bom. E, Marco, vamos trazer um pouco de visão geral, assim, dentro do tema de projetos, é natural que a gente agregue o tema de governança, para fazer a cadência da coisa. Se você puder trazer, quais seriam os principais elementos a considerar para uma boa governança aí de projetos na área de TI, de tecnologia da informação, só para a gente começar a esquentar os motores aqui. Claro, vamos lá. Uma boa governança de portfólio de projetos de TI envolve vários elementos chaves, Inicialmente, é fundamental e muito importante você ter um alinhamento estratégico dos projetos de TI que visam atender às expectativas e os objetivos da organização, seguido pela priorização dos projetos, o que eu gosto de dizer que significa fazer os projetos certos, como os estratégicos, fiscais, legais, mandatórios, aqueles que vão te dar uma boa posição no market share. E, claro, uma gestão eficaz de riscos do projeto e também do negócio, analisando as capacidades de recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, infraestrutura, tudo isso está relacionado. Essa boa governança de portfólio, ela deve abranger todo esse ciclo de vida do projeto, desde o início, a sua concepção, até a implementação final dele. A transparência em relação às decisões de investimentos e ao desempenho dos projetos, o que significa ter um monitoramento e controle muito eficaz. É aí que entra a metodologia. Uma coisa na priorização de projetos é você saber quais são os projetos certos a serem feitos. Na sequência, você tem que ter uma metodologia para que, sabendo quais são os projetos certos a serem feitos, você os faça corretamente. E essa prestação de contas também para os stakeholders, as partes interessadas, Isso inclui uma comunicação clara dos objetivos, progressos e resultados dos projetos, bem como a responsabilidade das partes interessadas pelas decisões que são tomadas sobre ele. Esses elementos, quando integrados em um framework de governança de portfólio de projetos de TI, ajudam, sim, a melhorar a eficácia dos investimentos de TI e garantir o sucesso geral do negócio. É uma ciência inexata, no final das contas, Você falou muito de comunicação, de alinhamento, tomada de decisão, então é legal que existam esses frameworks para ajudar a guiar. Por mais que a gente esteja falando de tecnologia, que normalmente a gente relaciona a uma experiência mais técnica, Tem muito de humanidades aí também nesse jogo.
É uma área de conhecimento super importante e uma das mais vitais para um projeto, né? Recursos humanos. Porque de todas as áreas técnicas, né, é a única que tem sentimentos. E você precisa alocar os recursos corretos, motivá-los, saber que eles estão com as suas competências em dia para realizar aquelas tarefas que foram planejadas, né? Costumo dizer que projeto que vai bem é aquele que foi bem planejado e é executado conforme o plano e sempre bem comunicado. Uma das métricas dos PMI é justamente que o gerente de projeto ele passa 90% do seu tempo se comunicando com todas as partes interessadas, e esse é um dos fatores de sucesso, uma boa comunicação. Muito bom. E Marco, há um bom tempo atrás eu trabalhei em governança e eu lembro que tinha uma diferença de perfil, né, das iniciativas. Vou tentar agrupar aqui acho que 4 tipos, né? A gente tem que estruturante da TI, o que eles chamavam na empresa que eu trabalhava de BAU, né, Business as Usual, o que é melhoria incremental e também as iniciativas mais de inovação. Então, pensando nesses 4 tipos. Existe diferença na hora de cuidar, né, do portfólio desses projetos por tipo? É tudo igual? Como é que você vê esse cenário? Tem diferença sim, Rosa, é uma boa questão mesmo, né? O portfólio priorizado, ele pode ser dividido em várias categorias, como essas 4 que você citou. Essa uma das mais complexas são as iniciativas estruturantes, né? Por quê? São aqueles projetos em grande escala que vão ter um alto impacto na organização. Como, por exemplo, eu vou implantar uma nova tecnologia, eu vou mudar a maneira pela qual eu estou habituado a fazer os meus processos, né? E isso exige mudanças organizacionais profundas. E esse investimento costuma ser grande, tanto em custo quanto em tempo. E claro que você vai precisar, por exemplo, numa implantação de um ERP. Se você está colocando um sistema integrado de gestão, seja um SAP, seja um Oracle, né, você vai ter mudanças significativas na maneira da empresa trabalhar. Então, além de você ter essa mudança nos processos de negócio da empresa, que tem que ser muito bem orquestrado, muito bem administrado, você tem que levar em conta o fator de recursos humanos, né? É muito comum e necessário que nesses projetos você tenha um change management, uma gestão da mudança, porque quando você está mexendo nessa hierarquia de poder, de como as coisas funcionam, segregações de funções, tudo tem que ser bem orquestrado para o projeto ser um sucesso. Então, a primeira delas, a iniciativa estruturante, é uma das mais complexas, tem um tempo muito longo e um custo também significativo. Já o business as usual é aquela questão da gente estar mantendo a nossa operação e a sua continuidade, né? São as atividades rotineiras, né? Olha, eu para manter aqui um suporte aos sistemas existentes, eu vou ter aqui um help desk, eu vou ter um service desk para realizar algumas manutenções corretivas ou mesmo preventivas, administração de rede e outros tipos, né? Isso pede também uma alocação eficiente de recursos para garantir que as operações essenciais sejam mantidas com o mínimo de interrupção e assim você possa manter o seu negócio funcionando. Depois disso, existem também a categoria das melhorias incrementais, né? São aqueles pequenos projetinhos que, pelo seu tamanho, pela sua baixa complexidade, você acaba realmente fazendo uma priorização desses pequenos projetos, dessas melhorias, e assim você vai poder aumentar uma eficiência, uma qualidade de alguma área, de algum processo, focando sempre em ter uma identificação e implementação rápida dessas oportunidades de melhoria. Chamamos isso de quick wins. Você acaba tendo aí, então, algumas sprints, pode até ser tratado como metodologia ágil, né, por serem projetos com uma menor escala e duração curta do que as iniciativas estruturantes. Elas devem ser priorizadas também através de algum critério, né, de seleção, periodicidade de encontro de um comitê que vai optar por uma em detrimento de outra, e assim poder implementar essas melhorias também. E hoje, claro, super importante, temos também a inovação digital. Isso você tem que levar muito em conta, né? Com a introdução de novas tecnologias, abordagens disruptivas para transformar esses modelos de negócio. Então você tem inteligência artificial, você tem o uso de chatbots, você tem aí ferramentas que vão aprender com o que você der de subsídios para ela. Você tem internet das coisas, análise de big data, enfatizando a parte de experimentação, colaboração com startups. A gente fala hoje de várias empresas com vários recursos hoje que sequer imaginávamos há 5 anos, né?
E todas essas adaptações, né, que você tem que ter para essas mudanças de negócio, visando melhorar a maneira pela qual você faz a condução das suas atividades em projetos grandes, médios ou pequenos. Quer dizer que a complexidade da coisa só está aumentando, né? Porque você tem... Eu gosto de dizer que hoje a gente não pode ficar parado um minuto, né? Você tem que levar sempre em consideração que já existem grupos de estudo, que você tenha várias consultas, né? Vários e acho que isso veio do mestrado também, né? De você fazer pesquisas, ver o que está acontecendo lá fora, ter alguns grupos, né? O próprio LinkedIn, vários cursos, né? Como esses também que a gente vê sendo oferecidos aqui no Brasil, que tem uma penetração muito grande. Boa. Assim, até citei que eu trabalhei com governança, mas já faz, sei lá, mais de 10 anos. Como é que você tem acompanhado, né? Você começou um pouco antes de mim e está ainda aí, né, dentro do tema. Como é que tem evoluído, né, o tema de governança de projetos ao longo do tempo? Como é que está sendo, né, praticado a disciplina, as técnicas hoje? E o que tem, né, conduzido aí, quais são os drivers dessa evolução? Tá. Elas estão realmente sempre em desenvolvimento, né? Aquilo que você viu antigamente ainda existe, mas existem novas maneiras de fazer a coisa. Eu gosto de dizer que tem várias maneiras de você fazer a mesma coisa, né? E essas práticas de governança em projetos de TI, elas também têm passado por uma evolução muito grande nos últimos anos. Fatores como, por exemplo, a gente fala da abordagem holística, né? Olha, eu vou considerar não apenas os aspectos técnicos, mas também o alinhamento com os objetivos estratégicos e o impacto que isso vai ter nos meus processos de negócio. Você vê isso de maneira integrada. Hoje tem uma ênfase muito grande na estratégia que está sendo adotada e o valor agregado que você está tendo nessa iniciativa que você está implementando. Então, esse foco na entrega de valor e alinhamento com os objetivos de negócio é super importante. Você tem que entregar benefícios tangíveis e mensuráveis, né? Então, a partir do momento que você está hoje focando o que vai causar de positivo para aquele seu cliente interno ou externo, acaba sendo um dos drivers que você tem também para colocar um projeto em prática. Agilidade e flexibilidade, né? A adoção de estrutura de governança mais ágil e adaptável a lidar com metodologias ágeis, principalmente ligadas a desenvolvimento de software, aquelas que vão entregando valor a cada sprint até termos o projeto inteiro entregue. E muitos dos conceitos de agilidade podem ser utilizados também na gestão de projetos chamada tradicional ou waterfall. Você acaba tendo aí, por exemplo, que uma comunicação eficaz, que uma sprint que você vai ter de desenvolvimento, que você vai entregar alguns pacotes de trabalho, já acabam agregando valor, mesmo que você vai ter a entrega final do seu projeto, um Big Bang no final dele. E tem uma preocupação também constante hoje e crescente com o compliance, né? Claro, a partir do momento que você teve aí muito da utilização de cloud, ambiente de nuvem, reflexo até da pandemia, você trabalhar de maneira remota, né? Você tem que se preocupar muito com a segurança dos dados, tendo aí a inclusão de algumas medidas para garantir essa segurança e o cumprimento de regulamentos, como a GDPR, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, a própria LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e etc. É sabido que um dos maiores riscos que a gente tem hoje em projetos está ligado a pessoas. Então, uma pessoa mal intencionada, ela pode conseguir fazer algumas barbaridades que você vai ter uma alta complexidade por ter deixado aquela brecha da segurança. Então, isso hoje, para trabalho remotos, internacionais, etc., exige muito que você faça um planejamento adequado. E tem também hoje, claro, as tecnologias emergentes, né? Onde você vai adaptar essa prática de governança com tecnologias como a própria inteligência artificial, automação, computação em nuvem. Tudo isso, então, acaba de maneira conjunta
mostrando os aspectos da evolução das práticas de governança, né? E que você precisa estar antenado, você precisa conhecer que a tecnologia ela muda constantemente, e as práticas de gerenciamento de projeto elas têm que acompanhar isso. E até é interessante, porque várias ferramentas, então, você pode ter aí, sejam elas gratuitas ou pagas, algumas mais caras e outras mais baratas, mas que vão te dar alguns subsídios interessantes que vão fazer com que a sua governança já seja hoje feita de uma forma mais automatizada. E você acaba tendo ganhos nisso, acaba tendo qualidade, redução de custos, não vai ter mais tantas pessoas fazendo algumas atividades, até porque você vai ter robôs, vai ter monitoramentos que vão te salientar num tempo que você solicitar para eles informações importantes para sua tomada de decisão. Muito bom. Então, a gente está falando de uma pluralidade, uma diversidade de iniciativas maior, de métodos também mais diversos, né? Acho que a concomitância aí de iniciativas paralelas também acontecendo, e até acho que dá para arriscar dizer aqui, Marco, pela sua fala, que também pessoas de perfis diferentes envolvidas, né? Quando você fala de gerar valor, de trazer inovação, de trazer relacionamento com startups ou tecnologias emergentes, nem todo mundo tem uma formação na TI tradicional, né, e fala uma mesma língua. Acho que também você tem esse elemento aí para ampliar a complexidade da coisa, né? Sim, é verdade. E aí a gente acaba vendo que você tem aí vários perfis com os quais você tem que lidar, né? E ter o alinhamento com a sua melhor prática, né? Então, a gente vê que os executivos sêniores, por exemplo, né, eles acabam considerando uma priorização de carteira e alguns atributos que devem ser vistos pelo gerente de projeto, né? Então, são papéis distintos, né? O que esperar do gerente sênior, do executivo sênior nessa priorização da carteira? Diria para você que o principal é ter o alinhamento estratégico, até falamos já um pouquinho sobre isso, né? Os projetos têm que estar alinhados com seus objetivos, com a visão e a missão da empresa. E aí consideramos, na sequência, o valor que aquele projeto vai agregar ao negócio, né? A gente faz análise de riscos, a complexidade, tudo isso para votar e ver quais serão os projetos certos a serem feitos. Com certeza, aqueles que têm um retorno sobre o investimento, um payback mais expressivo e rápido também são priorizados. E aí também avaliamos a restrição de recursos, né? É sabido que você pode ter alguns projetos que os recursos, né, a teoria das restrições, acabam sendo finitos. E isso também vai te ajudar a ver quais são os recursos certos para serem alocados em qual projeto conforme o seu perfil. Qual que é a mão de obra que você tem disponível e buscar usar essa capacitação da melhor forma possível. E claro E, Marco, que... deixa só te interromper para tirar uma dúvida aí. Quando você fala desses critérios, alinhamento ao negócio, geração de retorno, riscos, disponibilidade de recursos, e você citou brevemente votação. Então, na verdade, é um grupo de executivos, não é uma decisão central, e imagino que tem uma complexidade de chegar a informação correta para esse grupo, porque tem tanta coisa para eles avaliarem, para você harmonizar a informação que chega na proposta, também já tem um desafiozinho interessante aí também, né? Sim, sim, é muito importante. A gente tem comitês de priorização, sejam para os projetos estruturantes ou os projetos mais que levem mais tempo, mais custos para serem decididos, perante aqueles que são obrigatórios para serem feitos, né? Então, a gente gosta de dizer que você tem aqueles que são necessários, aqueles que são desejáveis, né? Para isso tudo, você deve estabelecer uma rotina. Essa rotina varia de empresa para empresa, que trata ou quinzenalmente ou mensalmente, uma carteira, um portfólio de projetos. E mediante alguns critérios, algumas ponderações que você faz, quanto o projeto é obrigatório? Se ele vai ter que ser feito. Você vai ter que priorizar quando que você vai fazê-lo, né? Depois disso, vai agregar valor ao negócio. Por que eu vou optar por um em detrimento do outro, né? Ora, provavelmente porque esse retorno vai ser significativo para mim. Caso contrário, eu deixaria o meu dinheiro aplicado em uma aplicação financeira e vou ter um investimento retornado num prazo X. Isso também pode ser um critério bacana para você poder avaliar um projeto ao invés de outro, né?
Então, toda essa maneira de como você vai fazer isso, né, você tem ferramentas. As ferramentas hoje são as mais diversas possíveis. Eu comecei fazendo em Excel, onde você tinha lá uma planilhinha com a priorização de projetos, gerava uma listagem, os porquês, e colocava isso para votação. Muitas vezes, embasado com essa teoria e prática aplicada, né, acabávamos não tendo tanto estresse em votar uns projetos em detrimento de outros, né. Claro que também existem outras possibilidades, Rose. Eu gosto de falar também que a gente na empresa, você pode contratar braços. Você tem o cérebro, mas você contrata os braços em consultorias para fazer uma disseminação maior da quantidade de projetos. Eu consigo terceirizar isso? Eu fico com essa parte aqui mais nobre, direcionando como tem que ser a coisa, e vou monitorando ao longo do tempo, né, com aquela empresa de consultoria A, B, C, que já está familiarizada com os meus processos, minha maneira de trabalhar, e assim eu consigo ampliar a minha entrega de projetos. Boa. E aí, uma vez que sejam priorizadas as iniciativas, mantém a figura do gerente de projeto. Ainda existe isso, eu estou muito defasada. Existe, tá bom. E é fundamental, né? Até gosto de dizer, quando tem algumas propostas que são feitas por algumas empresas, né? Vamos colocar o gerente de projeto aqui parcial, né? É verdade, alguns projetos podem realmente exigir um gerente de projeto full-time alocado, tempo integral, ou mesmo parcial. Mas claro que eu gosto de brincar também dizendo, você gostaria de viajar numa viagem de avião de 10, 12 horas, em que o piloto vai estar part-time do tempo dele? Então você faz uma analogia interessante, né? Poxa, tem um risco, a hora que ele não estiver, de ter algum problema. E aí você vai ter medidas contingenciais para você levar em consideração, né? Então, cada escolha é uma renúncia. A gente precisa realmente ver como balancear constantemente essas demandas conflitantes, como eu gosto de dizer. Você quer reduzir custo? Legal, mas eu estou aumentando o risco e não ter o gerente de projeto o tempo todo. O que seria bom aqui e seria estável, seria coerente a gente fazer, né? Tudo isso, então, é você balancear constantemente essas demandas conflitantes de custo, qualidade, o escopo total do projeto, o tempo, tudo isso acaba sendo visto de maneira conjunta. E no monitoramento da execução, esses são os elementos observados também? Se está dentro do orçamento, aquele retorno sobre o investimento que você tinha planejado na priorização, se ele está vindo? O que o gerente de projeto ou o executivo que está olhando a carteira, né, vai pedir desse gerente de projeto para conseguir monitorar ao longo do tempo o andamento das iniciativas? Sim, muito importante essa pergunta também, Rose. Como falamos um pouco anteriormente, né, projeto que vai bem, aquele projeto que foi bem planejado, que é executado conforme o plano e que também é bem comunicado, né? Então, eu gosto de dizer, você vai fazer um projetinho aí que você tenha, por exemplo, são 5 meses, 6 meses, legal. 6 meses de projeto, a gente tem pelo menos 4 semanas no mês, 4 vezes 6, 24. Então, eu tenho 24 reuniões de status semanais para eu mostrar o que eu tinha planejado e como que está a minha realização. E através de ferramentas, né, artefatos, a gente coloca num cronograma o que você planeja entregar semana a semana até o final do projeto nesses 6 meses, nessas 24 semanas. Seu primeiro status report vai ser 1 de 24, já vai mostrando organização desde o primeiro slide. E você lá vai dizer, olha, eu tinha previsto chegar a 7% nessa primeira semana, e eu estou a 7%, porque as atividades que eu tinha previsto, eu realizei. Para a semana que vem, eu vou fazer essas outras atividades. E você vai dando essa visibilidade, semana a semana. E isso vai te dando uma abertura com o cliente, uma credibilidade de que você está com o projeto nas mãos, você sabe o que está acontecendo, você comunica as questões com antecedência e sempre com um plano de ação. Isso é muito importante. E também gosto de dizer que a prática de gestão de projetos aí nos últimos 20 anos, né, a reunião de status é algo que não pode ter surpresa. Então, você já tem que ter um alinhamento com as partes interessadas que participarão dessa reunião de status antes da reunião. E a reunião você vai simplesmente colocar aquilo que já é sabido e já é comunicado. Se tem atraso, por que aconteceu o atraso, qual que é a sua medida agora para recuperar o desempenho do projeto, e assim a gente conseguir cumprir com aquela data final. Sim, a gente coloca também
a respeito dos custos, a respeito dos valores que estamos agregando a cada uma das etapas do projeto, seja ele tradicional, seja ele ágil, né? E é bacana você ter também um monitoramento de que, lembra lá na seleção do portfólio de projeto, que foi dito que você teria um retorno sobre investimento num determinado momento, etc. Como que está isso? Olha, eu estou construindo isso agora. Então, daqui a 5 meses menos 1, 4 meses menos 2, etc., eu vou ter condição de mostrar que esse retorno está acontecendo. Mesmo durante o projeto ou após ele, eu faço essas visões, né, mostrando que aquilo que tinha sido previsto está sendo realizado, tanto durante o desenvolvimento quanto após, se aquele retorno sobre o investimento que foi previsto está sendo realizado. Se eu paguei o projeto 3 meses após ele e começo já a gerar receita com a sua utilização, paguei os custos em 3 meses, né, e tenho agora, a partir desse momento, o lucro a cada um dos meses pela iniciativa que implementei. Boa. E pode acontecer, Marco, que eu vou fazer uma analogia aqui com obra de casa, né? Você vai reformar a parede, de repente já vira um encanamento, já, enfim. Durante o projeto de aparecer um elemento novo que vai mudar risco, que vai mudar o prazo, assim, como é que é essa gestão de riscos ou de mudanças ao longo da execução? É certeza que vão acontecer necessidades de mudança. Então, por mais que você tenha o escopo claro no início do projeto, e ele foi a base para você fazer todo o seu planejamento e ter chegado nesses 6 meses, como eu citei há pouco nesse projeto como exemplo, né? Você tem aí uma linha que é a sua linha de base. Para fazer aquele escopo, com aqueles recursos, naquele tempo, com aquele custo, naquela qualidade, eu vou ter, então, tudo isso de maneira conjunta. Agora, a gente viu que durante a construção apareceu um elemento novo, e esse elemento novo, ele é necessário ou ele é desejável? Se ele for desejável, vamos cumprir primeiro com esses 6 meses aqui, a gente coloca ele na sequência no Mundo A2, pode ser? Legal, já fiz uma negociação e evitei uma mudança para o projeto. Não, Marco, ele é necessário, nós temos que fazer. Então tá. Então eu vou fazer uma análise integrada do quanto esse escopo vai interferir no custo do projeto, no tempo do projeto, e isso também é super importante, Rosi, o momento em que você está. Fazendo uma analogia, se você está pedindo uma pizza e essa sua pizza é de 4 queijos e você não gosta de gorgonzola, se você deu essa informação antes de colocar os ingredientes na pizza e levar para o forno, ok, dá para tratar a mudança sem tanto impacto, sem tanto custo. Se por acaso já foi lá para o forno, caramba, eu não vou aproveitar nada do que está lá. Eu vou ter que refazer tudo isso. Então, o momento em que a mudança aparece é muito importante. Eu gosto dessa analogia para realmente ficar claro. Se eu estou ainda no momento de planejamento e apareceu isso, menos mal. Eu posso ter que implementar isso, vai ser 1 mês a mais de projeto. Vamos agora falar em 7 meses. Se eu já estou na realização e vem essa mudança que ela precisa ser considerada no projeto, eu vou ter então um trabalho adicional um pouco maior para fazer essa incrementação, e isso tudo vai ter impacto nessas outras áreas de conhecimento. Vai afetar o meu tempo, vai afetar o custo, a qualidade, eu posso ter que refazer um outro processo, porque eu não estava considerando essa mudança, mas a análise integrada, ela acaba acontecendo sim. E para acontecer da maneira mais correta possível, você tem que ter um processo para lidar com essas mudanças. Avaliá-las, ver se elas são desejáveis ou necessárias, e aí você faz esse desdobramento. Então tá, já que temos que fazer, eu vou ver o impacto que vai gerar no meu projeto, levo para as partes interessadas, e eles aprovando, a gente refaz o plano, saio de uma linha de base inicial que eu tinha de 6 meses, naquele custo e etc., para uma nova linha de base V2, onde nela eu vou ter um novo tempo, um novo custo e etc., levando em consideração tudo isso junto. Uau, muito bom. Estou acompanhando aqui, é muita informação, né? Mas vamos lá. Tá didático, tá complexo, mas tá didático. Marco, vamos tentar pensar no impacto de estudo, nos desafios, né, desse contexto de governança de projetos. Acho que primeiro para o PMO, né, o escritório que faz a gestão, que ajuda tanto o gerente de projeto quanto o executivo que precisa da visibilidade, o business partner de TI, que acho que é aquela pessoa que é meio um consultor interno, né, das áreas de negócios, e o time de inovação, né,
esses grupos acabam colaborando, né, de certa forma nas iniciativas, mas quais são os desafios específicos para eles, assim, dentro desse contexto? São grupos distintos, cada um com seu papel e responsabilidade, né? O PMO, ou Project Management Office, ou escritório de projetos, ele tem como um dos seus primeiros desafios estabelecer e manter processos padronizados para a gestão de projetos em toda a organização, como, por exemplo, esse que nós falamos agora. Qual que é o processo pelo qual eu vou tratar as mudanças no projeto? Você precisa ter isso tudo formatado, bem consolidado e conforme as boas práticas de gestão. É aí que o PMI faz toda a diferença, né? Quando eu comecei a gerenciar projeto há mais de 20 anos, eu comecei como muito GP, de maneira empírica, até ver que existia uma doutrina por trás. E quando eu conheci o PMI, puxa, que bacana, eles têm resposta às perguntas que eu tinha, mas não tinha quem me respondesse. Então, a partir do momento que você consegue ver que existe toda uma doutrina, existe um guia de boas práticas, você começa a utilizá-las e vê que realmente o sucesso do projeto, a melhoria dos seus projetos, das suas iniciativas é consequente, você vai cada vez mais se adaptando e fazendo uso dessas boas práticas, né? Então, o PMO ele tem como primeira responsabilidade essa padronização de processos e compor uma metodologia de gestão para projetos mais ou menos complexos, né, que vão exigir mais ou menos artefatos e cuidados. O PMO enfrenta desafios também para gerenciar efetivamente os recursos disponíveis e corretos para o projeto. Isso refere-se basicamente naquela alocação de recursos, né? Você tem o cara bom para projeto, que é o consultor, o recurso que conhece profundamente aquela iniciativa, que vai ser um dos mais disputados. E aí você precisa garantir a sua utilização de maneira eficiente e em detrimento de outros, né? Buscar capacitar outros recursos para render tanto quanto esse que é disputado nos projetos. E assim, com essa boa adoção desses recursos, teremos, né, que o projeto terá o suporte necessário para ser concluído com sucesso, com a utilização de recursos competentes. O PMO também ele tem que garantir essa comunicação eficaz, né? Um bom planejamento, uma boa comunicação com todas as partes interessadas ao longo de todos os projetos. E isso tudo vai sendo um dos seus papéis fundamentais. Ele tem no seu portfólio geralmente 40 projetos, 100 projetos, dependendo da empresa, e você vai ter pessoas que devem ter rotinas para comunicar e para gerenciar tudo isso da melhor maneira possível. Já o business partner, né? O business partner de TI vai ser aquela pessoa que tem que realmente garantir que aquela necessidade do seu projeto priorizado está sendo atendido por TI. Ou seja, ele precisa ter uma compreensão profunda de que aquela necessidade está sendo feita por TI naquele tempo, naquela forma que for organizado, e estar bem alinhado com isso, né? É sabido que muitas vezes a área de negócio, ela tem, eu aprovei o projeto, eu quero o quanto antes, né? Mas se todos os projetos estão na mesma prioridade, nenhum deles é prioritário. Então a gente precisa trabalhar isso com um bom planejamento e uma comunicação eficaz. O papel do business partner, né, é justamente ele ajudar nesse relacionamento do projeto certo com a área de negócio naquele tempo que foi previsto. Ele ajuda, então, também a gerenciar essa expectativa da parte interessada, né? E assim, sabendo que tem essas restrições, fazer com que elas sejam aceitas da melhor maneira possível e aderentes com o planejamento. A rápida evolução da tecnologia também é um fator que também pode representar desafios para esses business partners, né? Que eles têm que estar atualizados com essas mudanças da tecnologia, como operar algumas ferramentas, até para ter o acompanhamento do que está sendo feito, né? Então você tem hoje projetos que são muito bem representados num Gira, num Trello, ou até mesmo num SharePoint, que você acaba tendo as informações lá disponibilizadas para serem consultadas e reportadas da melhor maneira possível. Muito bom. E aí, o pessoal da inovação, como é que fica nessa história toda? Porque a inovação tem uma velocidade que vamos combinar, né? Dá para fazer toda essa parte técnica, essa comunicação, a gestão de riscos nesse cenário aceleradaço que está acontecendo? Como é que funciona para essa equipe? Dá sim. A gente vê que essa parte da inovação tecnológica, né, transformação, ela tem contribuído de maneira muito positiva. Claro que a gente precisa que a empresa ela tenha uma abertura para possibilitar que você possa inovar, né?
Algumas empresas mais tradicionais, elas tendem a, isso sempre funcionou, então vamos continuar fazendo a mesma coisa, o arroz e o feijão. Então vamos lá, você precisa quebrar algumas resistências e barreiras culturais e ter uma mentalidade um pouco mais aberta com a experimentação. Esse é o primeiro ponto, né? E é legal você ter times distintos para isso, não misturar. E aí você pode ter pessoas que são parte de um time de inovação que estão analisando essas tendências de mercado, essas novas ferramentas que você tem, até mais preditivas, né, que vão te ajudar referente ao seu histórico a ver uma análise de risco, por exemplo. Olha, já em projetos assim, Marco, é importante você levar em consideração que costuma acontecer tal problema. Se você já tem isso com antecedência, as ferramentas podem te ajudar fazendo uma varredura nos projetos semelhantes que você já entregou e que você bem documentou, você acaba tendo isso como uma informação histórica relevante e acaba prevendo algumas ações ou algumas respostas, né, que você vai colocar em prática para mitigar a probabilidade desse risco acontecer ou o impacto com a medida que foi adotada para trazer o projeto de volta ao seu desempenho, né? E essas ferramentas, então, elas estão hoje à nossa disposição, basta conhecê-las, né? Algumas são pagas, né, mas acaba agregando um valor muito grande ao projeto, porque tudo aquilo que você vê com antecedência, lembra do exemplo da pizza, né? É mais barato do que quando você já está numa execução do seu projeto, em momento já de parametrizações, em momento de desenvolvimentos. Então, isso tudo, né, agregado com uma boa cultura organizacional que propicia a você poder inovar, né, e tenha custos, né, associados para isso, que serão investidos nisso, faz toda a diferença. Bom, e é um pouco de walk the talk, né? Para fazer bons projetos de tecnologia, de certa forma, é importante agregar tecnologia, né? Para fazer uma boa gestão e tal. Se puder explorar um pouquinho mais desse tema, Marco, né? Dessas dicas para otimizar a governança e até trazer no contexto que a gente está de tudo, né, leva por trás uma camada de inteligência artificial, ou pelo menos uma discussão, né, do impacto que vai ter. Como é que você vê esse cenário, né, a otimização dessas práticas de governança nesse contexto de IA? Muito bom. Eu acho que, como dicas mesmo, para otimizar essa gestão da governança de projetos, né, primeira coisa é, vamos voltar à questão do alinhamento estratégico, né? Os projetos certos são aqueles que estão alinhados com os objetivos estratégicos que devem ser feitos, né? Então, a partir daí, já envolve uma compreensão clara dos objetivos de negócio e garantir que a TI tenha condição de fazer esses projetos para alcançar esses objetivos. A gente fala também da priorização baseada em valor, que são aqueles projetos que vão agregar valor para a organização. E aí chegamos no ponto que você colocou na sua pergunta bem interessante, a governança ágil, né? Essa abordagem para a governança de TI, ela deve ser o mais ágil possível. Por quê? Eu preciso mapear constantemente o que está acontecendo com o meu projeto e ter respostas rápidas a solicitações de mudança, a issues ou problemas que acontecem no meu projeto. Isso pode fazer com que eu precise constantemente rever se aquilo que eu planejei e estou acompanhando semana a semana nas minhas reuniões de status está sob controle. Quais são as melhores maneiras de fazer isso? Eu posso adotar uma inteligência artificial que ele vai ver que dia a dia eu deveria, conforme o andamento do meu cronograma, atingir um determinado percentual e, opa, eu não atingi, já começa a me dar alertas. Ô, gerente de projeto, veja, aquela atividade com aquele recurso experiente está atrasada há um dia, 2 dias, já representa 40% do tempo numa semana. Como que você vai recuperar isso? O que está acontecendo? Vai atrás. Outra linha importante também, a gente fala sobre controle de custos, né? Hoje em dia você tem um controle de custos cada vez mais eficaz. Algumas ferramentas são adaptadas para você permitir que um recurso aponte só 6 horas daquela atividade, as outras 2 já são em outra. E não que ele vai apontar 8 horas na primeira atividade, mais 8 na segunda. Ou seja, ele está gastando 16 horas ao invés de 8 que foi originalmente previsto. Você tem ferramentas que vão bloquear que ele faça uso de mais horas do que foi originalmente previsto e te dá alerta sobre isso, o que é um input também importante
para você ver que, opa, alguma coisa está fora de controle. O que está acontecendo? Será que o consultor está com algum problema? A complexidade da tarefa é maior do que aquela prevista inicialmente? Será que ele está trabalhando em 2 empresas hoje? Está querendo maximizar o seu salário, trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, não entregando nenhuma das iniciativas e ganhando por ambas. Então, tudo isso você acaba hoje tendo mais visibilidade. Claro que acaba sendo, são trabalhos adicionais que você tem que fazer, mas uma vez feito, você acaba utilizando isso para todos os seus projetos. E ajuda muito na gestão, Rose. Eu costumo dizer, matar no ninho um problema é muito mais fácil do que você lidar com os impactos dele por não tê-lo visto ou não ter sido comunicado com antecedência através do uso de alguma tecnologia. E talvez com essa visão né, massiva de dados que permite, você consegue até matar antes do ninho, né? Dá para predizer algumas coisas que Exato. E isso é muito importante quando a gente fala na gestão de riscos, né? Você tem até momentos em que você consegue prever que o risco poderia acontecer e você já tomou uma medida no seu planejamento que está eliminando esse risco, essa probabilidade dele acontecer, e o risco nem aconteceu. Se ele acontecesse, teria um atraso no projeto, teria gerado uns 10, 20 mil reais, dependendo do projeto, de custo adicional pelo problema, e você já economizou no papel, no planejamento, esse custo. Olha como esse exemplo é bacana para a gente ver o quanto que uma gestão de risco eficaz é importante para um projeto. Essa identificação e gestão proativa de risco, né, inclui justamente isso, regularmente você avaliar os riscos do projeto. E isso você não faz num momento só inicial no planejamento, não. Será que os riscos que eu previ inicialmente ainda são os mesmos? Será que agora eu não posso ter incidência de novos riscos? Quais são as estratégias que eu poderia colocar para evitar que o risco acontecesse? Ou se ele acontecer, qual é a resposta que eu vou dar, né? É muito importante, e eu costumo dizer também que a gestão eficaz do risco é algo que vai fazer toda a diferença no seu projeto. Você tem que balancear constantemente essas áreas de conhecimento, né? O PMI, ele fala muito claramente de você precisar atuar de maneira integrada com a gestão do escopo, o tempo do seu projeto, o custo, a qualidade, os recursos humanos, a comunicação eficaz, a gestão de riscos, as aquisições que você vai ter para ser o cérebro e ter braços para fazer mais atividades, e finalmente a gestão com a parte interessada, né, com seus stakeholders. Você tem que ver isso tudo de maneira conjunta. E é interessante porque isso tudo não é que nasceu ontem, né? Você tem um histórico que talvez possa compor aí uma base de lições aprendidas, né, temporal, e virar, eu brinco aqui, comida de algoritmo, né? E a IA, de repente, conseguir também fazer uma análise histórica e ajudar o gestor nessa predição também. Acho que é bem. Eu podia ficar falando isso contigo bem para sempre aqui, Marco. Se você é apaixonado do tema, eu também sou, a gente não termina nunca esse papo, não. Mas vamos tentar ir para o encerramento dessa primeira parte da conversa. Assim, queria ouvir um pouco mais de dicas, assim, né? Para quem. Mas só um gancho importante, Rose, que você foi brilhante agora, né? Nessa questão das lições aprendidas, né? O PMI, ele fala que um projeto onde você não aprendeu pelo menos uma lição não serviu para nada. Olha que interessante isso. Então você tem lições aprendidas, sejam elas mínimas ou máximas, que vão te ajudar em próximos projetos. Isso agregado a uma ferramenta que você possa consultar antes de começar um projeto, já vai te dar essas respostas ou a possibilidade de eliminar o risco antes dele acontecer. E hoje, com a inteligência artificial, tendo esse repositório onde você o alimentou com essas informações de projetos anteriores, você tem uma base rica de conhecimento para te ajudar em próximos projetos. Quanto mais recursividade você tiver, colocando mais informações, refinando e utilizando, você vai ter cada vez menos riscos, mais respostas e mais probabilidade de sucesso no seu projeto. Maravilhoso. Não, e o nosso problema é esse, né? Porque problema e solução, porque você tem tanta lição aprendida nessa sua carreira que por isso que a gente não vai conseguir terminar essa reunião. Eu estou achando que a gente vai ter que continuar essa conversa de alguma maneira, né? Porque eu estou doida para ouvir mais dos aprendizados que você tem a compartilhar. Mas me ajuda com uma dica assim para a gente deixar esse gostinho de Claro, quero mais ainda vivo.
Até a minha tese de mestrado, né, levou em consideração isso, né? Eu desenvolvi um chatbot, acabei colocando todos os riscos que foram vistos nos projetos de TI em nacionais, internacionais nos últimos 20 anos, através de uma revisão da literatura, e compus para um projeto de implementação de um RP, quais são os riscos que costumam acontecer. Você coloca lá a informação, pá, ele traz para você, esse, se preocupe com isso, que legal. Isso daí, então, foi um trabalho bem interessante que pode ser reaproveitado agora com uma inteligência artificial e não ser somente um chatbot. Né? Você ter aí, Marco, no momento que você está no seu projeto, preocupe-se com isso, pá, te dar alguns alertas. Né? Então, são maneiras pelas quais você pode cada vez mais evoluir. Né? Ó, Marco, já deu match, eu já vou te botar para conversar com o pessoal de IA aqui da empresa. Já marca isso daqui a pouquinho, não pode não. Mas é isso, né? Então a inteligência artificial, né, tudo isso, né, ela pode apoiar muito nessa prática, né? A gente falou brevemente sobre a previsão de riscos, oportunidades de melhorias, né? A otimização de recursos, você pode ter ela também auxiliando a você fazer aquela composição de colocar os recursos aproveitando 100% do seu tempo, né? Na gestão de mudanças também é importante você ter aí ela te auxiliando com evitar as mudanças, ou se elas acontecerem, quais serão os impactos nessas outras áreas de conhecimento. Pode melhorar a eficiência e automação de tarefas, né? Ajudar nessa visibilidade da governança ágil. E assim, para fechar mesmo, como dica, né, para fechar essa conversa, eu acho que você tem, trabalhando em TI, você precisa estar sempre curioso. Será que já não existe uma maneira melhor de fazer isso? Pesquisar bastante. Estar com a mente aberta para novas abordagens e novas possibilidades. Né? Então, esteja sempre interessado em aprender sobre as últimas tendências, o que o mercado está fazendo, ferramentas, metodologias. Use muito o Google. Você tem o Google Acadêmico, o scholargoogle.com, que vai te dar também vários artefatos, né? Ele vai te dar vários artigos que foram publicados para você pesquisar temas, ir mais a fundo, né? Esteja aberto a experimentar essas novas abordagens e adaptar práticas de governança. Tendo também essa cultura, coloque na sua empresa a cultura organizacional que valoriza a inovação, veja o valor agregado que uma boa inovação pode dar para o seu negócio. O aprendizado contínuo, colaboração entre equipes, né? Tudo isso é muito importante. E por último, mas não menos importante, explorar oportunidades de desenvolvimento profissional, como cursos, workshops, conferências, grupos de estudo, sempre para expandir os seus conhecimentos e habilidades. E sobre cursos, né, para desenvolvimento profissional, eu gostaria de recomendar o MBA online de Gestão de Tecnologia, IA, Inteligência Artificial e Desenvolvimento Empresarial, que vai ser realizado pela PUC Minas. Né? Então, são programas de educação executiva como esse, que visa capacitar profissionais para liderar transformações das empresas em meio a uma era digital em constante evolução, nas quais eu sou um dos docentes. Maravilhoso. É PUC Minas, mas dá para fazer de todo o Brasil, então, né? Online. Perfeito, é isso mesmo. Muito bom. Está sendo sediado pela PUC Minas, mas aberto online para todo o Brasil e mundo. Muito bom. Marco, me deixa essa pulguinha atrás da orelha. No final, cada vez mais o profissional de tecnologia precisa fazer as boas perguntas, né? Porque as respostas dá para achar, mas acho que o treinamento está muito nisso, né? Na curiosidade, no aprendizado constante. Excelente. Maravilhoso. Marco, só agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade em compartilhar esse conhecimento todo com a gente. Estou curiosa também aí sobre o MBA, sobre a programação, e espero ter a oportunidade de ouvi-lo compartilhando conhecimento mais vezes. Perfeito. Obrigado, prazer em conhecê-la e estarmos aqui juntos nesse bate-papo. Maravilha. Obrigada. Bom dia. Até mais.